Saudações em Cristo Jesus, que a paz do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, repouse em cada vida, em cada coração, que a doce paz do Senhor esteja convosco. Vamos então dar prosseguimento à leitura da Santa Palavra do Senhor nosso Deus, desta feita no livro de 1 Crônicas, capítulo 3, versículo 1 em diante, para a nossa meditação. Os descendentes de Davi. O livro das Crônicas conta a história, ele narra no seu princípio a genealogia, do povo de Israel e dos povos antigos, Começa a genealogia lá do princípio dos tempos. Mas vamos lá. Eu quero dar as boas-vindas a você que está chegando agora na minha página aqui no Facebook. Estamos no meio de um projeto de leitura de toda a Santa Bíblia, somente leitura. E eu quero convidar você, católico, espírita, livre, pensador, você que não professa nenhum credo religioso, até mesmo você que é ateu, mas você tem a mente aberta, o seu coração aberto para o conhecimento, quer saber, quer conhecer, gosta de aprender, tem curiosidade de ler a Bíblia, mas não consegue ler. Você que não consegue passar a mão na Bíblia para ler, porque dá sono. Você que quando pega a palavra de Deus para ler, você não entende nada. Vem para cá. Vem ler a palavra de Deus conosco. Irmãos evangélicos de todas as denominações, é nossa obrigação, irmãos evangélicos, ler, reler, ler novamente e passar o resto das nossas vidas meditando, lendo a palavra de Deus. É ordem de nosso Senhor Jesus Cristo examinar as Escrituras. São João 5,39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas vida eterna. E são elas que de mim testificam, disse Jesus. Portanto, vamos ler a palavra de Deus e preparar nossas vidas para ir morar no céu com o Senhor Jesus. Porque o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores está vindo aí. Ele vem buscar os seus escolhidos, mas ele vem também ajustar contas com os demais moradores da terra. Os sinais dos tempos estão aí, todos os dias, denunciando a volta do Senhor Jesus. Eis aí o convite e o alerta do Senhor. Vamos ler a palavra de Deus? A você que vai começar a leitura da Bíblia conosco, você vai pegar a sua Santa Bíblia, vai colocar do lado um bom dicionário da língua portuguesa e vai orar ao Senhor Jesus em primeiro lugar, porque dele vem o entendimento, dele é a sabedoria, só ele tem para nos dar. Vai falar com Deus em oração: Senhor Jesus, eu quero que o Senhor me faça compreender a Tua palavra, eu preciso entender, eu quero saber as sagradas letras. E o Senhor Jesus, Ele que é o maior interessado em que nós conheçamos a Sua palavra, Ele vai derramar do céu entendimento sobre a sua vida. Pode ter certeza do que o irmão Gil está falando. Do céu Ele vai derramar conhecimento, entendimento sobre a sua vida. E você vai ficar maravilhado como você vai começar a compreender a santa palavra do Senhor nosso Deus. Vamos então prosseguir a leitura da Santa Bíblia. Os descendentes de Davi, capítulo 3, versículo 1 de 1 Crônicas. 1 Crônicas, capítulo 3, versículo 1, que nos diz assim: E estes foram os filhos de Davi, que lhe nasceram em Hebrom, o primogênito Amon, de Abinoam, a Jezreíta,
a Jezreelita. Perdão, versículo 1 novamente. E estes foram os filhos de Davi que lhe nasceram em Hebrom: o primogênito Amon, de Abinoam, a Jezreelita; o segundo, Daniel, de Abigail, a Carmelita; o terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur; o quarto, Adonias, filho de Hagite; o quinto, Cefatias, de Abital; o sexto, Itreão, de Eglá, sua mulher. 6 lhe nasceram em Hebrom, porque ali reinou 7 anos e 6 meses, e 33 anos reinou em Jerusalém. E estes lhe nasceram em Jerusalém: Simeia e Sobabe, e Natã e Salomão. Estes 4 lhe nasceram de Bet-sua, filha de Amiel. Nasceram-lhe mais Ibá e Elisama e Elifelete e Nogá e Nefeg e Jáfia e Elisama e Eliade e Elifelete, 9. Todos estes foram filhos de Davi, afora os filhos das concubinas, e Tamar, irmã deles. Perdão, volta aqui no versículo 9. Todos estes foram filhos de Davi, afora os filhos das concubinas, e Tamar, irmã deles. E filho de Salomão foi Roboão, e seu filho Abias, e seu filho Asa, e seu filho Josafá, e seu filho Jorão, e seu filho Acasias, e seu filho Joás, e seu filho Amazias, e seu filho Jotão, e seu filho Acás, e seu filho Ezequias, e seu filho Manassés, e seu filho Amon, e seu filho Josias. E os filhos de Josias foram o primogênito Joanã, o segundo Joaquim, o terceiro Zedequias, o quarto Salum. E os filhos de Joaquim, Jeconias, seu filho, e Zedequias, seu filho. E os filhos de Jeconias, Assir, e seu filho Sealtiel. E os filhos deste foram Malquirão, e Pedaías, e Senazar, e Jecamias, Osama e Nedabias. E os filhos de Pedaías, Zorobabel e Simei. E os filhos de Zorobabel, Mesulão e Ananias e Selomite, sua irmã, e Razuba e Obel e Berequias e Razadias e Jusabe Ezede, e Jusabe Ezede, 5. E os filhos de Ananias, Pelatias e Jesaías. E os filhos de Refaías,
os filhos de Refaías, os filhos de Arnã, os filhos de Obadias e os filhos de Secanias. Os filhos de Secanias foram Semaías, e os filhos de Semaías, Ratus, e Igeal, e Baria, e Nearias, e Safate, 6. E os filhos de Nearias, Elioenai, e Ezequias, e Asricão, 3. E os filhos de Elioenai, Rodavias, e Eliasibe, e Pelaías, e Acube, e Joanã, e Delaías, e Anani, 7, no caso, né? E Anani, 7 no total. E os descendentes de Judá, vamos reler o versículo 24 novamente para que não haja dúvida. E os filhos de Elioenai, Rodavias, e Eliasibe, e Pelaías, e Acube, e Joanã, e Delaías, e Anani, 7. Os descendentes de Judá, capítulo 4, versículo 1. Os filhos de Judá foram Pérez, e Esrom, e Carme, e Ur, e Sobal, e Reaías, filho de Sobal, gerou a Jaate, e Jaate gerou a Almai e a Laade. Estas são as famílias dos Zoratitas. E estes foram os filhos do pai de Etão, Jezreel, e Isma, e Idbas. E era o nome de sua irmã, Hazelelpone. E mais, Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Uza. Estes foram os filhos de Ur, o primogênito de Efrata, pai de Belém. E tinha Assur, pai de Tecoa, 2 mulheres, Ela e Naara. E Naara deu à luz a Alzão, e a Efer, e a Temene, e a Astari. Estes foram os filhos de Naara. E os filhos de Ela, Zerete, Jezoar, e Etinã. E Cós gerou a Anube, e a Zobeba, e as famílias de Ararel, filho de Harum. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. E sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que o mal não seja... Versículo 10. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. E Quelube, irmão de Suá, gerou a Meir. Este é o pai de Estom.
E Estom gerou a Betrafa, e a Peséia, e a Teina, pai de Irnaás. Estes foram os nomes de Reca. E foram os filhos de Canás, Otniel e Seraías. Os filhos de Otniel, Ratate e Meonotai, gerou a Ofra. E Seraías gerou a Joabe, pai dos do vale dos artífices, porque foram artífices. E foram os filhos de Calebe, filho de Jefoné, Iru, Elá e Naã, e os filhos de Elá, a saber, Kenaz. E os filhos de Ezra, Jéter e Mered, e Efer, e Jalom, e teve mais a Miriam, e Samai, e Isba, pai de Estemo. E sua mulher judia gerou a Jered, pai de Gedor, e a Eber, pai de Socó, e a Jacutiel, pai de Zanoa. E estes foram os filhos de Bitia, filha de Faraó, que Mered tomou. E foram os filhos da mulher de Rodias, irmã de Naã, Abiquela, o Garmita, e Estemo, o Maacatita. E os filhos de Simeão, Amon, e Rina, e Benanã, e Tilom. E os filhos de Ize, Zoete e Benzoete. Os filhos de Sela, filho de Judá, pai de Leca, e Lada, pai de Maresa, e as famílias da casa dos obreiros de linho, em casa de Asbeia, como também Joquim, e os homens de Cozeba, e Joás, e Sarafe, que dominaram sobre os moabitas, e Jazubilém. Porém, estas coisas já são antigas. Estes foram oleiros, e habitavam nas hortas e nos cerrados. Estes ficaram ali com o rei na sua obra. Os filhos de Simeão foram Nemuel, e Jamim, e Jaribe, e Zerá, e Saul, cujo filho foi Salum, e seu filho Mibzão, e seu filho Misma. E os filhos de Misma foram Ramuel, seu filho Zacur, e seu filho Simei. E Simei teve 16 filhos e 6 filhas, porém seus irmãos não tiveram muitos filhos, e toda a sua família não se multiplicou tanto como a dos filhos de Judá. E habitaram em Berseba, e em Moluda, e em Azar-Sual, e em Bilha, e em Ezen, e em Tolade, e em Betuel, e em Ormá, e em Ziclag, e em Bet-Marcabote, e em Azar-Suzim, e Bet-Biri, em Saaraim,
Estas foram as suas cidades até que Davi reinou. E foram as suas aldeias, Etã, e Aim, e Rimon, e Toquém, e Azã, 5 cidades. E todas as suas aldeias que estavam em redor destas cidades até Baal. Estas foram as suas habitações e suas genealogias. Porém, Mesobabe, e Janleque, e Josa, filho de Amazias, e Joel e Jeú, filho de Josibias, filho de Seraías, filho de Aziel, e Elionai, e Jaacoba, e Jezoaías, e Asaías, e Adiel, e Gesimiel, e Benaia, e Ziza, filho de Sife, filho de Alom, filho de Gedaías, filho de Sinri, filho de Semaías. Estes, registrados por seus nomes, foram príncipes nas suas famílias, e as famílias de seus pais se multiplicaram abundantemente. E chegaram até a entrada de Gedor, ao oriente do vale, a buscar pasto para as suas ovelhas. E acharam pasto fértil, e terra espaçosa, e quieta, e descansada, porque os de Cão habitavam ali dantes. Estes, pois, que estão descritos por seus nomes, vieram nos dias de Ezequias, rei de Judá, e feriram as tendas e habitações dos que se acharam ali, e as destruíram totalmente até ao dia de hoje, e habitaram em seu lugar, porque ali havia pasto para as suas ovelhas. Também deles, dos filhos de Simeão, 500 homens foram às montanhas de Seir, e a Palatias, e a Nearias, e a Refaías, e a Uziel, filhos de Ize, levaram por cabeças. E feriram o restante dos que escaparam dos amalequitas, e habitaram ali até ao dia de hoje. Capítulo 5. Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, porque ele era o primogênito, mas porque profanara a cama de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, para assim não ser contado na genealogia da primogenitura. Porque Judá foi poderoso entre seus irmãos, e dele provém o príncipe, porém a primogenitura foi de José. Foram, pois, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Enoque, e Palu, e Esrom, e Carme. Os filhos de Joel, Semaías, seu filho Gog, seu filho Simei, seu filho Mica, seu filho Reaías, seu filho Baal, seu filho Beera, seu filho, o qual Tiglat-Pilneser, rei da Assíria, levou preso. Este foi o príncipe dos Rubenitas.
Quanto a seus irmãos, pelas suas famílias, quando foram postos nas genealogias segundo as suas descendências, tinha por chefes Jeiel e Zacarias, e Bela, filho de Azaz, filho de Sema, filho de Joel, que habitou em Aroer, até Nebo e Baal-Meon. Também habitou da banda do Oriente até a entrada do deserto, desde o rio Eufrates, porque seu gado se tinha multiplicado na terra de Gileade. E nos dias de Saul fizeram guerra aos agarenos, que caíram pelas suas mãos, e eles habitaram nas suas tendas defronte de toda a banda oriental de Gileade. E os filhos de Gade habitaram defronte deles na terra de Bazã, até Salcá. Joel foi chefe e Safã o segundo. Porém, Jaanai e Cefate ficaram em Bazã. E seus irmãos, segundo as suas casas paternas, foram Micael e Mesulão, e Seba, e Jorai, e Jacã, e Zia, e Eber, 7. Estes foram os filhos de Abiail, filho de Uri, filho de Jaroa, filho de Gileade, filho de Micael, filho de Jezizai, filho de Jado, filho de Bus, filho de Abdiel, filho de Guni, foi chefe da casa de seus pais. E habitaram em Gileade e em Bazã, e nos lugares da sua jurisdição, como também em todos os arrabaldes de Saron até as suas saídas. Todos estes foram registrados segundo as suas genealogias nos dias de Jotão, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, rei de Israel. Dos filhos de Ruben e dos Gaditas e da meia tribo de Manassés, homens muito belicosos, que traziam escudo e espada, e entesavam o arco, e eram destros na guerra. Houve 44.760 que saíam à peleja. E fizeram guerras aos e fizeram guerra aos agarenos, como a Getur, e a Nafis, e a Nodab, e foram ajudados contra eles, e os agarenos, e todos quantos estavam com eles foram entregues em sua mão, porque clamaram a Deus na peleja, e lhes deu ouvidos, porquanto confiaram nele. E levaram preso o seu gado, seus camelos, 50.000, e 250.000 ovelhas, e 2.000 jumentos, e 100.000 almas de homens, porque muitos feridos caíram, porque de Deus era a peleja, e habitaram em seu lugar até ao cativeiro. E os filhos da meia tribo de Manassés habitaram naquela terra, de Bazã até Baal-Hermon, e Senir, e o monte de Hermon, eles se multiplicaram. E estes foram cabeças de suas casas paternas, a saber, Efer, e Ize, e Eliel, e Asriel, e Jeremias, e Odavias,
Jadiel, homens valentes, homens de nome e chefes das casas de seus pais. Porém, transgrediram contra o Deus de seus pais e foram após os deuses dos povos da terra, os quais Deus destruíra de diante deles. Pelo que o Deus de Israel suscitou o espírito de Paul, rei da Assíria, e o espírito de Tilgate-Pilneser, rei da Assíria, e os levaram presos, a saber, os Rubenitas e Gaditas e a meia tribo de Manassés, e os trouxeram a Ala, e a Rabor, e a Ara, e ao rio de Gozã, até ao dia de hoje. Louvado seja Deus. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Nota bem que a Bíblia nos ensina que Deus, ele dá livre-arbítrio ao homem. Assim a palavra de Deus nos ensina. Nós temos livre-arbítrio, nós podemos seguir os nossos próprios caminhos. Mas o Senhor domina sobre todas as coisas, inclusive sobre os nossos corações. Mesmo que nós não creamos em Deus, mesmo que nós não queremos saber dos seus caminhos, mesmo assim Ele domina sobre os nossos corações. Nota aqui no versículo 26 que o Deus de Israel suscitou o espírito de Pul, rei da Assíria, e o espírito de Tilgate-Pilneser, rei da Assíria, que levaram presos os Rubenitas, os Gaditas, a meia tribo de Manassés. Então, não tem como o homem dizer, eu não creio em Deus, eu não quero saber de Deus, porque o Senhor Deus domina, Ele reina sobre todas as coisas, inclusive a inclinação dos nossos corações. Tudo está na palma das mãos do Senhor nosso Deus. Certo? Vamos orar ao Senhor nosso Deus, vamos agradecer pela leitura da sua santa palavra. Santo Deus Todo-Poderoso e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta hora de oração, meu Deus, eu quero te agradecer pela tua santa palavra que foi lida aqui diante dos nossos seguidores, meu Deus, no Facebook e também no YouTube. Eu quero te agradecer, meu Deus, meu Senhor, pela vida de cada pessoa que está lendo, meu Deus, a tua santa palavra juntamente conosco. Pai querido, Deus eterno, que a tua palavra santa, meu Deus, possa encontrar boa terra em nossos corações e nos dar entendimento, Senhor, da tua santa vontade. Que nós acabamos de ler, meu Deus, a genealogia do teu povo, e principalmente a genealogia dos reis de Israel. E nós vimos lá atrás, no livro dos reis, que toda vez que o rei pecava contra o Senhor e fazia o povo de Israel se desviar dos teus santos caminhos, o Senhor suscitava um mal muito grande contra o teu próprio povo, Senhor. E toda vez que o teu povo se voltava para ti, a buscar a tua face e a clamar pelo teu santo nome, o Senhor vinha em socorro de Israel. O Senhor vinha em socorro do teu povo. Senhor, faze-nos compreender, ó Deus, que esta é a tua vontade, que nós vivamos as nossas vidas nesta terra, observando a tua palavra, andando conforme os teus preceitos, teus ensinamentos,
Senhor Jesus, faze com que esta palavra encontre boa terra em nossos corações e nos dê entendimento, meu Deus querido, aleluia, de que já estava profetizado desde os tempos antigos a vinda do Senhor Jesus e a tua morte por nossos pecados na cruz do Calvário. Senhor da glória, que o teu Santo Espírito possa, ó Deus, convencer as nossas vidas, convencer o mundo, meu Deus, do pecado, da justiça e do juízo. Que o teu Espírito Santo possa nos dar arrependimento sincero e fazer o nosso coração tornar a ti, Senhor. Pai querido, Deus amado, eu te agradeço, meu Deus, pela vida de cada pessoa que está lendo conosco a tua santa palavra. Ó, vem salvar as nossas almas pelo sangue do Cordeiro. Senhor, perdoa todos os nossos pecados, seja por pensamentos, palavras, por obras. Senhor, abençoa as nossas vidas, os nossos lares, as nossas famílias, também aos nossos familiares de perto, de longe. Abençoa, meu Deus, as nossas vidas, por amor do teu santo nome, por amor da tua santa palavra que estamos perseverando em ler, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, Senhor Deus de Abraão, Senhor Deus de Isaque, Senhor Deus de Israel, vem nesta hora de oração, ó Deus, pelo sangue de Jesus, teu Filho amado, repreender todas as nossas enfermidades, arrancar pela raiz, ó Deus, todo o mal que está escondido em nossas vidas, em nossas casas, em nossas famílias. Senhor, arranca todo o mal, toda a enfermidade. Venha nos abençoar, meu Deus, com todas as bênçãos espirituais que o Senhor tem para nos dar. Repreende toda obra maligna, todo espírito imundo que induz essas pessoas nos vícios e os seus familiares nos vícios da bebida alcoólica, dos tóxicos, das drogas, da prostituição, dos jogos de azar, da tela de computador, da tela de celular e de toda sorte de distrações, ó Deus, que o diabo tem criado no mundo para fazer a nossa atenção se desviar do Senhor, nosso Deus, nosso Pai, para fazer a nossa atenção se desviar de Jesus, que é a nossa vida e é a nossa salvação e é a nossa vida eterna. Senhor Jesus, conserva as nossas vidas na tua presença, em verdadeira justiça e santidade, até aquele grande dia, meu Deus, em que hás de voltar para nos buscar. Fica conosco durante a nossa jornada, durante a nossa peregrinação sobre a face desta terra. Não nos deixe só, não nos desampares, não nos abandone. Não nos lances fora da tua presença, meu Deus, porque estamos buscando a tua face, porque estamos perseverando em ler a tua santa palavra, em conhecer a ti, ó Deus, único Deus, Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo o que neles há. Fica conosco, Senhor. Assim nos abençoe o Senhor, guarda as nossas almas, nos livres de todo mal, Senhor, de todo perigo, de toda tentação. Nos livres, Senhor, do pecado que tão de perto nos rodeia, e que a tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas para nos abençoar. Por amor desta santa palavra que estamos lendo, meu Deus, diante de ti e diante dos nossos seguidores aqui, que cada um seja abençoado, que a tua mão seja sobre as nossas vidas, para assim nos fazer bem. É o que eu oro a ti, meu Deus, nesta hora. Eu te peço em oração e te agradeço
em nome do teu santo Filho Jesus, que morreu por nossos pecados na cruz do Calvário. Fica assim conosco, meu Deus, e nos abençoe em tudo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Eu tenho muito que agradecer a Deus. Aliás, eu só tenho que agradecer a Deus, porque essa enfermidade que acometeu a minha vida já era para ter me levado para a sepultura há muito tempo. Mas a mão poderosa do Senhor Jesus tem sustentado a minha vida até aqui. Porque eu creio que Deus tem propósito em que nós leiamos esta palavra diante dos nossos seguidores aqui no Facebook e também no YouTube. Portanto, eu só tenho que agradecer a Deus e dizer a vocês que do mesmo jeito que o Senhor me tem feito bem, por amor da sua santa palavra, do mesmo jeito e ainda muito mais do que a mim, o Senhor Deus, Ele vai abençoar a sua vida, você que está lendo a palavra de Deus conosco. Deus vai abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, e a mão do Senhor, ela será com vocês, todos vocês, para bem, para vos abençoar e para preparar as nossas almas para o grande dia da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe vocês que estão lendo a palavra de Deus conosco. Vamos perseverar em fazer esta excelente obra diante do Senhor nosso Deus, porque do céu, do trono da glória, vem a nossa recompensa, que o Senhor Jesus tem para nos dar. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.